Eu acho que tem várias histórias, né, da Casa da Cultura de fantasmas. Quando a gente ouve falar, né? Ah, mas é imaginação, foi um gato, foi sei lá o quê. Mas na hora é uma coisa que arrepia. E o medo era tão grande que eu ficava lá na frente esperando para ver se passava um conhecido para entrar comigo. Aí ele contou que estudava aqui e foi por baixo do porão. Lá no finalzinho, ele chegou lá e tinha um caixão. Olha, fulano disse que olhou ali na grade embaixo e viu um crânio, uma caveira, né? Então tinha essas histórias que o pessoal vinha contando. Então, eu... Mas uma que eu lembro bem, que acho que é difícil esquecer, porque tinha um grande grupo junto, que quando é uma coisa sozinha, a gente sempre fica assim, ah, será que eu vi? Será que eu eu não vi? imaginei? Será que foi uma coisa... Mas nesse caso, estávamos o quê? Umas 5 pessoas. Era uma reunião do grupo. Isso. E aí a gente começou a ver que tinha uma iluminação vindo do palco. Do palco. Da Casa da Isso. Cultura. Isso. Daí a gente olhou assim, tipo, iluminação? Por quê? Né? Daí a gente foi até Aí a gente foi até o palco, Isso. né? E olhou e parecia que tinha uma luz ligada, né? uns refletores, Um refletor, assim. é um refletor ligado. Aí a gente pegou e falou... Gente, mas que estranha essa luz ligada do nada. Ai, deve ser... Começamos a brincar. Ai, Deve ser um fantasma. Deve ser um fantasma da casa, o espírito. Isso. Então tá. Se tem mesmo um espírito aí, que apague essa luz agora. E a luz apagou. E aí a luz apagou. A luz apagou. É. Aí nós Daí a começamos gente começou a gritar, rir. Ah, nervoso. Ai, tá, gente, coincidência. Daí alguém falou, que eu não lembro se não fui eu. Então tá, então se realmente Se é um realmente espírito, acende a luz de verdade, assim, acende mesmo. Uhum. E aí o refletor é um bicho. Inteiro, assim, tipo 100%. Aí a gente ficou assim, ó. Aí ali a gente já tava começando a ficar apavorado. Já tava saindo da brincadeira pro desespero. Não, mas então tá, vamos lá fazer a última prova. Se for alguém que estiver aí, apaga. Aí apagou. Apagou. E aí a gente se cagou todo. Aí a gente ficou... Tá, aí eu acho que foi o Max que falou, vou subir, pode ser um problema de contato da mesa, né? Isso, Que a mesa exatamente. ficava ligada lá em cima na cabinezinha. A gente subiu, chegou lá, aí a gente foi olhar, a mesa tava desligada. Fora da tomada. Fora da tomada. Não fazia o menor sentido ser um mau contato, coisa do gênero. É. Aqui aconteceu um espetáculo, né? Estávamos eu, o Tony Cunha, que viemos assistir o espetáculo, e daqui a pouquinho a gente sentiu uma energia pesada aqui. Coitado de quem vai se apresentar. E logo em seguida saíram 2 pessoas do elenco e foram para o banheiro. E essas pessoas começaram a exalar sangue pelo nariz e pela boca. Muito sangue. Eles tiveram que ser socorridas no hospital e aparentemente disseram que não estavam sentindo nada, só sentiram sangue sair. Claro que o espetáculo, a casa estava lotada e o espetáculo teve que ser cancelado. Eu e a minha amiga, a gente estava aqui à noite, só eu e ela. Aí a gente lá, vendo ingresso no chão. E contando ingresso, separando ingresso, e a gente de boa ali, né? Aí, de repente, a gente ouve, a gente sabendo que não tinha ninguém, a porta fechada, a gente com a chave. A gente ouve um rangido na escada da técnica. Deve ter alguém, porque outras pessoas tinham a chave. Aí eu fui, desci. Ah, tem alguém aí? E aí eu fui lá, subi, não tinha ninguém. Olhei lá fora, aqui fora, assim, né? Olhei, ninguém. Falei, Ana, acredita que não tem ninguém? Aí a gente, essas coisas da Casa da Cultura, né? Uns 2 minutos depois, aí a gente ouviu uns passos no palco.
Vim, desci, chamei, olhei. Eu voltei e falei, cara, não tem ninguém. Aí ela assim, olha, se tu ouvir mais algum barulho, tu não me fala. Aí a gente abaixou e voltou a contar ingresso. Eu aqui, ela assim. Aí acontece um barulho, mas assim, não era, era um rangidinho de estalo. Não, era passo. Subindo a escada para onde a gente tá, que ia dar aonde a gente estava. A gente mexendo assim, né, nos ingressos. Aí eu dei uma parada, né? Falei, bom, ela não quer que eu fale. Quando eu olhei a mão dela, também estava parada. Aí eu acho que ela ouviu. Pensei, né? Acho que ela ouviu também. Eu só dei uma olhadinha assim para cima. Ela tava com o olho deste tamanho, assim, ó. E ela começou a tremer. E ela assim, vamos sair daqui. A gente ficou até com medo de sair, porque era por ali que a gente tinha que passar, né? Assim que a gente fechou as coisas de qualquer jeito, a gente saiu voada, assim. As histórias que a gente ouvia, né? Porque daí a gente compartilhava essas histórias, né? Porque todo mundo tinha uma história para contar. Que a pessoa tinha que trancar a parte do camarim e tinha que voltar, atravessar toda a plateia para fechar a porta que dá. Então ela foi lá, desligou tudo e desligou as luzes e foi descendo no escuro pela plateia. Quando ela estava no meio da plateia, o som começou a tocar altíssimo. Aí ela muito calma, porque eu já teria saído correndo desesperada. Totalmente. Voltou, foi lá, desligou, se certificou, volta a sair pela plateia. Novamente, no meio da plateia, o som volta com tudo. Ela disse, não, agora eu vou lá e vou tirar a tomada, aquela história, né, de tirar toda a corrente elétrica. Aí isso acho que continua acontecendo umas 2 ou 3 vezes, até que finalmente ela... Aí ela disse que não teve mais o som e ela saiu e fechou o teatro. São essas sensações que a gente tem, assim, de que alguma coisa habita e que essas figuras que foram muito importantes também para o Teatro de Itajaí, de alguma maneira que elas já se foram, elas habitam aqui. Eu nunca encontrei nenhum relato que me colocasse assim o que tinha aqui exatamente, né? Então eu vou te dizer o quê? Que isso aqui muito provavelmente ele estava sem edificação nenhuma ou poderia até ter uma casa, mas eu acho muito pouco provável, né, até a década de 10. Agora, o que nós tínhamos, né, onde hoje é o Hospital Pequeno Anjo, né, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, era o cemitério. Então aí emerge aqui o Colégio Vitor Meirelles, né, a escola, que foi a primeira escola pública de Itajaí em 1913, porque a transferência, né, do cemitério é 1931, quando é inaugurado o cemitério municipal da Fazenda. Então até 1931 ele ficou aqui. Então nesse período, os jornais reclamando de cachorros que estavam invadindo o cemitério e vindo com ossos na boca e etc. Então todo esse imaginário, mesmo que ele não acontecesse, mas ele estava presente no cotidiano da cidade e do centro da cidade, sobretudo, né? Que é essa faixa aqui. Mas o que mais me impressionou foi um moço que chegou, ele deve estar hoje com 60 anos, bicicleta com 2 filhos, andando. Aí ele contou que ele estudava aqui e foi para baixo do porão. Lá no finalzinho, ele chegou lá e tinha um caixão. Ele se desesperou, porque o caixão estava inteirinho, todo preto, e ele veio e contou para o pessoal todo mundo ficou apavorado. E aí um correu para chegou no ouvido da diretora. Pegaram o menino, levaram para a sala, deram uns corretivos no menino e mandaram para casa. No outro dia, depois de 3 dias, ele voltou. Mas eu vou ver onde está o caixão, que eu vou mostrar onde está o caixão. Chegou lá. Cadê o caixão? O caixão tinha sumido. E ele ficou indignado, porque até hoje ele não se conforma que levaram o caixão, roubaram o caixão que ele viu
e sumiu o caixão. Tudo ele soube até que chamaram o padre. E cadê o caixão? Estamos procurando o caixão até hoje. A gente estava apresentando um espetáculo que era Histórias do Rei Tirano. Era eu, Denise e o Ivan Guedes em cena. Quando acabou o final, eu lembro que ele tava branco, parecia uma vela. tremendo. O que aconteceu, Ivan? O que aconteceu? Porque para nós tá tudo certo, né? O espetáculo rolou normalmente. Porque ele olhava pra cá e a gente tinha esse pano preto aqui, ele era fechado, ficava só uma entradinha, só uma lista pra gente entrar e sair. Nessa, ele olhava pra lá e eles que passavam uma mulher. Uma mulher? Era uma mulher? Eu acho que era um cara. Não, ele falou, não, eu lembro, eu acho que era uma mulher. Que era um cara que ele vestido de marrom, eu ainda me lembro que ele dizia... Tipo, Eu lembro que era vestido de umas marrom, mas eu roupas achava que jurava que era uma mulher. Mas ó, a memória já... Enfim, passava alguém e ficava passando dela, a pessoa passava pra lá. E daí ele olhava, mas já assim, se cagando todo de medo. Primeiro ele achou que alguém podia ter entrado, né? Depois ele já começou a desconfiar. E assim, quando a gente acabou o espetáculo, a porta estava trancada. Não foi ninguém que entrou. O camarim tava trancado, a porta daqui Tudo tava trancado. trancada, tava tudo trancado. Então, tipo assim, não tinha como alguém ter entrado de lá de fora pra cá durante o espetáculo. Eu lembro uma vez também que a gente estava ensaiando do quarto de despejo, e aí eu e a Daniela estávamos lá em cima na sala da técnica, e a Denise estava em cena. O quarto de despejo era um solo, ela fazia sozinha. E aí ela estava fazendo um espetáculo, ia não sei o que lá, babá. E aí, do nada, ela começou a gritar. Daí eu olhei pra Daniela e assim, tu errasse alguma coisa? Sabe uma pessoa sentada me assistindo? Assim, e quando eu me pegou de surpresa, porque... Por isso que eu comecei a gritar. Eu tô aqui ensaiando, daqui a pouco eu vejo aquela pessoa... Porque não é pra ter ninguém ali, né? A gente tá ensaiando, tá fazendo uma coisa e a porta abre e tu tens a sensação nítida de que alguém tá entrando, assim. Antes a gente ficava, ai meu Deus, depois tu te acostumou tanto com aquilo, né? O Valentim ajudou a gente a se acostumar. Que daí tu já faz isso, né? Entra, vem. Os alunos acham isso estranho quando a gente tá dando aula e faz isso, assim, tipo, eles pensam, tá, que é uma entidade, é um fantasma mesmo, a professora acredita nisso. Então, essa festa, que eu não vou dar o nome, era de uma menina que estava morta e não sabia. Então, ela era um fantasma. Aí, a iluminação dessa peça eram velas. De madrugada, sozinha e com vela. Só iluminação a vela. Aí eu botei as velas assim, né? Pra dar esse efeito, ser vela, ser uma coisa assim, né? Beleza, botei as velas. Botei a minha roupinha branca. Aí comecei o ensaio. Cara, as velas começaram a tremer. Deve ter entrado uma corrente de ar. Eu olhei e tava tudo fechado. Mas a peça era muito densa, né? Era umas falas pesadas e aí a gente tem que entrar em um estado emocional, enfim. Daqui a pouco essas velas começaram a apagar e acender. Era uma coisa assim que parecia que, não sei explicar. E eu olhava a parede atrás e começou não sei, era a minha forma, mas não era ao mesmo tempo, por causa das velas que ficavam assim. Ela começou a criar formas. Como já era tarde, assim, eu já estava umas 3 horas de ensaio, eu falei, entendi, deu a minha hora, entendi, não é mais para eu estar aqui. Paguei minhas velas e, fui embora. Mas no outro dia eu tive que vir. E veio alguém comigo, porque daí eu não tive mais a coragem de vir, né? E a peça depois correu tudo bem. E uma vez eu estava sentado ali na frente da Casa da Cultura, isso devia ser aqui umas 11 horas da noite, e daqui a pouco saiu correndo o guarda da casa. Ele saiu apavorado, correndo, passou num pinote e foi parar na Igreja Matriz. Aí eu fui ver o que aconteceu, né? Eu disse, cara, o que aconteceu? Eu não volto naquela casa, mas de jeito nenhum. Aquilo tá cheio de fantasma. Eu disse, como assim? Cara, eu fui lá, eu apaguei a luz do palco e quando saí na porta, a luz acendeu de novo. Eu fiquei com medo, mas eu fui lá e apaguei tudo de novo. Quando acabei de apagar, os botões subiram e acenderam tudo de novo.
Aí eu saí correndo. E eu saí correndo e a porta começou a bater. E eu senti que eles estavam correndo atrás de mim. E o cara, depois ele se demitiu. Não quis mais ser guarda da Casa da Cultura. A gente, numa estreia de um espetáculo, primeira vez que o Valentim confiou a peça inteira para nós. Assim, ó, eu nem vou ver ela, só vou ver ela no dia. Vocês vão fazer tudo. Então a gente eram umas 8 pessoas no elenco. Então a gente estava numa emoção e tal, e a gente fez tudo, e a gente acreditava na peça. 1 hora antes de começar, uma pessoa cai, meio desmaiada e meio em transe, uma coisa meio... Porque daí todo mundo ficou em cima. E tinha uma outra pessoa que estava resolvendo uma coisa super urgente. Ele veio, olhou, tá tudo bem, tem aí gente ajudando, eu vou lá porque a gente precisa acabar. 1 hora, e nós ali em cima dela, e pegando água, e E ela ficou bem. Na hora que ela se levantou lá, ai gente, o que aconteceu? A gente ouviu, pá! O cara que tava no palco desmaiou. Lá foi a gente cuidar dessa outra pessoa, no palco. Quando um ficava bom, o outro caía, e começou a acontecer. Um ficava bom, o outro caía, o outro ficava bom, o outro caía. E até que um deles, que ele falou assim, gente, vamos rezar. Que era o que nos restava, não tinha mais nenhuma opção, né? E a gente parou e rezou e pediu ajuda para aquela peça, para que a gente pudesse fazer a peça, que a gente fosse abençoado, que aquele lugar fosse iluminado, inclusive as pessoas que iam estar ali. Aí um dos alunos, ele chamou todo mundo para dentro do camarim e fechou a porta e disse, entra, fecha a porta que daí ele não vem para cá. Enfim, foi um fenômeno com certeza, assim, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Realmente, graças a Deus. Quando eu comecei a fazer teatro nos anos 70 aqui em Itajaí, nós não tínhamos espaço nenhum, né, para a cultura. Então esse espaço aqui, a Casa da Cultura, foi a nossa luta, né, para que se tivesse um espaço lá nos anos 70, a gente lutou muito. É um prédio que viu Itajaí ser construída na realidade, né? Sobretudo a história do século XX de Itajaí passou por aqui. Hoje a Casa da Cultura, sobretudo, né, ela é um patrimônio e um lugar de memória. Imagina pra gente fazendo arte dentro de um espaço desse, que o meu avô veio buscar o filho dele, sabe? Meu avô veio aqui, agora que eu me toquei. Aí veio o meu tio e a minha mãe e eu, sabe? E imagina quantas pessoas vieram aqui compartilhar esse espaço. Eu acho que esses espaços culturais, eles são tipo como... Eles vão construindo uma memória coletiva para a cidade. A primeira vez que eu entrei, que eu me apresentei na frente de um público, foi aqui nesse palco da Casa da Cultura. Ele era diferente do que é hoje? Era outra coisa, mas assim, tem essa marca que ficou para mim na minha história daqui de ter sido na Casa da Cultura, entende? E tem até um lugar afetivo, né? Para nós a Casa da Cultura é um lugar afetivo. Depois a gente vinha dar uma voltinha e entrava na Casa da Cultura, porque tem esse lugar afetivo mesmo de ver a casa, de se sentir nesse lugar, de encontrar as pessoas e como uma base mesmo, como um porto, né? Já que estamos numa cidade portuária, um lugar de amparo, vamos dizer assim. A Casa da Cultura, eu vou te dizer isso sem titubear em nenhum momento. A Casa da Cultura, ela é o coração pulsante das artes de Itajaí. Ela tem esse lugar. Por aqui meio que passam tudo e de um tudo. Isso aqui é a minha casa. Eu me sinto em casa. A beleza desse lugar. Olha os detalhes das portas, sabe? São pequenas coisas que hoje em dia não se faz mais.
Em que casa hoje eu vou ver uma porta dessa? Não tem. Aí, mas pra que uma porta tão grande? Mas, gente, é história. E quando a gente aprende sobre a nossa história, a gente aprende o hoje. Só tive alegria aqui. Então, para mim, eu sempre digo, é a minha segunda casa. Por isso que eu zelo muito, muito pela Casa da Cultura. Porque é a minha segunda casa aqui. E eu espero que seja até eu me aposentar, né? Que eu amo esse lugar, amo. Casa da Cultura e a gente tem um casamento assim, eu acho que de muito amor um com o outro.